Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer o nosso comentário, a leitura do livro de Daniel, 26º encontro. Então é Daniel, capítulo 8, versículo 15 a 27. Ouçamos nossa leitura. Eu, Daniel, estava olhando e procurando entender a visão, quando de repente apareceu de pé diante de mim a figura de um homem. Então, vinda do rio Ulai, ouvi uma voz que gritava: Gabriel, explica a visão para ele. Ele se dirigiu para o lugar onde eu estava. Quando se aproximou, eu me assustei e caí de bruços por terra. Ele disse: Homem, entenda que a visão se refere ao tempo final. Ele falava comigo e eu, desmaiado, continuava de bruços no chão. Tocou em mim e me fez ficar de pé como estava antes. Depois continuou. Eu explicarei a você o que acontecerá no tempo final da ira, porque é o tempo final que se trata. O carneiro de 2 chifres que você viu é o reino dos Medos e dos Persas. O bode é o rei da Grécia, e o chifre enorme que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Quebrado estes 4 chifres que cresceram no seu lugar, são os 4 reis que substituirão o primeiro, mas não com o mesmo poder. E no final dos seus reinados, depois de se completarem os seus crimes, surgirá um rei ousado e esperto nas intrigas. De força indomável, prodigiosamente destruidor e bem-sucedido em tudo o que faz. Destruirá poderosos e também o povo dos santos. Com a sua astúcia fará triunfar a fraude em suas ações. Ele se engrandecerá a seus próprios olhos, tranquilamente destruindo muita gente. Até contra o chefe dos chefes ele se colocará. Mas sem ninguém fazer nada, ele será destruído. A visão das tardes e manhãs é verdadeira. Você, porém, guardará em segredo a visão, porque ela é coisa para daqui a muito tempo. Eu, Daniel, desmaiei e fiquei doente por alguns dias. Depois levantei-me e continuei cuidando dos assuntos do rei. Ainda estava assustado com a visão e sem poder compreendê-la. Esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 15. Eu, Daniel, estava olhando e procurando entender a visão, quando de repente apareceu de pé diante de mim a figura de um homem. Deve-se ter uma interpretação plausível que dê sentido à visão. Neste momento será Gabriel, personagem que significa força de Deus, que irá interpretar a visão. Os anjos têm aparência e voz humana. Daniel, nesses versículos, vem interpretado com o título dado a Ezequiel, Homem ou Filho do Homem. A figura de um homem é a forma de apresentar o anjo a Daniel, para que ele possa entender a visão. Gabriel irá ajudá-lo na visão e, por isso, o anjo aparece de pé diante dele. Versículo 16. Então, vinda do rio Ulai, ouvi uma voz que gritava: Gabriel, explica a visão para ele. Inicia aqui
o aparecimento de anjos com nomes próprios. No livro de Daniel, vem apresentado Gabriel e Miguel. No livro de Tobias, vem apresentado Rafael. Enoque, em seu Apocalipse, irá acrescentar outros nomes para os anjos: Uriel, Raguel, Sariel, Fanuel, Narel, Berqueel, Zalbezael, Asfael, etc. Cabe na visão a Gabriel explicar para o Daniel o que ele viu em sonho. Versículo 17. Ele se dirigiu para o lugar onde eu estava. Quando se aproximou, eu me assustei e caí de braços por terra. E caí de bruços por terra. Ele disse: Homem, entenda que a visão se refere ao tempo final. Daniel fica espantado, indicando que o anjo Gabriel se faz conhecer como um ser sobre-humano. A literatura apocalíptica tem como fim a realização final da história, isto é, o fim do império dos homens e a espera iminente de restauração do reinado divino de Deus na terra. Daniel sente que está vivendo a expectativa do fim do mundo, quando terá início novo. A mensagem é de esperança. Os inimigos e os impérios humanos têm seus dias contados. Os anjos sabem quando acontecerá e revela a Daniel em sua visão para consolo de Israel. O anjo Gabriel é intérprete da visão a Daniel. Versículo 18. Ele falava comigo e eu, desmaiado, continuava de bruços no chão. Tocou em mim e me fez ficar de pé como estava antes. Dentro da manifestação do ser angélico, o visionário está atônito. Como em Ezequiel, é preciso ficar de pé para receber a mensagem. Diz o livro de Ezequiel: Contemplei e caí de rosto em terra. Ouvi uma voz que me falava. Ela me disse: Filho do homem, põe-te de pé, porque vou falar-te. É a revelação. Depois que ele me falou, um espírito veio a mim. Em Daniel foi o anjo Gabriel. E fez-me ficar de pé. Então vi aquele que me falava. Ezequiel capítulo 1, versículo 28, até o capítulo 2, versículo 2. O desmaio reflete o espanto diante da manifestação do anjo, que é um ser sobre-humano. Versículo 19. Depois continuou: Eu explicarei a você o que acontecerá no tempo final da ira, porque é do tempo final que se trata. O anjo fará uma revelação do tempo final, quando Deus, Senhor da história, irá se manifestar para fazer justiça. O tempo da ira divina teve início com a conquista de Jerusalém e a destruição do templo pelos babilônios. Continuou com o tempo dos medos, dos persas, depois dos gregos, Alexandre Magno, a divisão do império em 4 reinos e termina com Antíoco IV Epífanes. O anjo vai explicar a Daniel a etapa final que vem com a cólera de Deus, aquele que julga a história. A visão expressa a cólera de Deus contra os impérios. Versículo 20. O carneiro de 2 chifres que você viu é o reino dos medos e dos persas. Voltamos ao tema já abordado. Os medos venceram os babilônios com os persas. Deus inicia o julgamento com a derrota dos babilônios e o fim do Império Babilônico.
Agora a imagem do carneiro de 2 chifres se refere aos impérios dominantes, que estão unidos, o império dos Medos e Persas. O chifre pequeno é o império Medo, o chifre maior, o império Persa. Deus intervém na história a fim de subjugar os inimigos do povo de Israel, estabelecer seu reino messiânico e eterno. Versículo 21. O bode é o rei da Grécia, e o chifre enorme que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O bode corresponde ao reino grego, e o chifre maior, Alexandre Magno, filho de Filipe o Macedônio. Ele foi o primeiro rei que morrerá cedo, como já vimos. Os gregos vencerão o Império Persa e o poder passa para Alexandre Magno. Versículo 22. Quebrado este, os 4 chifres que cresceram no seu lugar são os 4 reis que substituirão o primeiro, mas não com o mesmo poder. Alexandre, o grande chifre, vem quebrado, isto é, Alexandre morre. O reino vem dividido entre 4 generais de Alexandre Magno. O Reino Unido, na época de Alexandre, tinha um grande poder. Agora vem distribuído em outros 4. Estes são menores do poder, porque não é mais o grande império grego, fundado por Alexandre Magno. Agora é dividido, em sua força. Os 4 reis, os generais de Alexandre Magno, eram Cassandro, Ptolomeu, Antígono e Seleuco. Versículo 23. No final dos seus reinados, depois de se completarem os seus crimes, surgirá um rei ousado e esperto nas intrigas. Agora, no palco da história, entra Antíoco IV Epífanes. Ele é o chifre pequeno, da descrição dos versículos, do versículo 8, capítulo 8, versículo 9. A opressão representada pela atividade do chifre pequeno revela a conquista do poder semeado por meio de intrigas. Versículo 24. Já foi conquistado através das intrigas. Versículo 24. De força indomável, prodigiosamente destruidor e bem-sucedido em tudo o que faz. Destruirá poderosos e também o povo dos santos, isto é, Israel. O homem poderoso que usa seu poder fazendo intrigas e um criminoso. A descrição do caráter de Antíoco IV, indomável como um animal selvagem, destruidor, devorador. A descrição é negativa, visto que, em seu poder e força, irá triunfar em tudo o que empreender, chegando a aniquilar o povo judeu numa perseguição sistemática, primeiro holocausto da história. Versículo 25. Com a sua astúcia, fará triunfar a fraude em suas ações. Ele se engrandecerá a seus próprios olhos, tranquilamente destruindo muita gente. Até contra o chefe dos chefes ele se colocará, mas sem ninguém fazer nada, ele será destruído. Antíoco IV destruirá muita gente. São seus rivais. O chefe dos chefes, o príncipe supremo, é o próprio Deus. Quando Antíoco profana o templo, faz sacrifício de um porco no altar, coloca a imagem de Zeus, um ídolo, no templo. Lembra o Salmo 2. Os príncipes conspiram contra o Senhor.
mas ele irá morrer, sem intervenção humana. A destruição será realizada matando os adversários do rei Antíoco, que eram judeus fiéis que resistiram e foram perseguidos até a morte. Este rei se ufanava de seu poder. Versículo 26. A visão das tardes e manhãs é verdadeira. Você, porém, guardará em segredo a visão, porque ela é coisa para daqui a muito tempo. Segundo o livro de Daniel, que está na corte da Babilônia, a profecia recebida na corte da Babilônia não é destinada a seus contemporâneos, mas se deve ser guardada e selada até o momento que deverá ser anunciada. Vai ser o tempo de Antíoco IV. A profecia deve esperar o tempo e ser divulgada no tempo certo. Assim, a profecia devia ser mantida em segredo, por disposição divina. Este momento chega e se deve revelar, quando Antíoco IV procurará eliminar o judaísmo, pois ele tinha um projeto de helenização da região de Israel. Versículo 27. Eu, Daniel, desmaiei e fiquei doente por alguns dias. Depois levantei-me e continuei cuidando dos assuntos do rei. Ainda estava assustado com a visão e sem poder compreendê-la. A enfermidade se deve ao efeito da visão que abalou Daniel. O profeta, que estava acostumado e sem dificuldades em interpretar sonhos e visões, agora estava sem compreender, mesmo com as explicações do anjo Gabriel. A visão e a interpretação, elas impressionaram tanto a Daniel que ele decaiu, adoeceu e ficou transtornado. Mas este transtorno não se refere tanto à explicação da visão, mas à compreensão de sua realização, que precisava de nova explicação. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.